Muito boa noite, gente querida, gente linda, gente amada do Senhor Jesus e nosso também. Estamos mais uma semana e a primeira do último mês do ano de 2020 para trazer a reflexão da Palavra de Deus. Passamos um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, não é isso mesmo? Muitas expectativas, ansiedade, sem sabermos com certeza alguma coisa sobre o dia de amanhã, dada a pandemia que estamos vivendo, ainda estamos vivendo, mas somos gratos ao Senhor, porque chegamos até aqui hoje, dia 3 de dezembro de 2020. Quero aproveitar esse momento para convidar você para orar comigo, pedimos a bênção de Deus para este culto, que Ele receba a nossa reflexão, receba a nossa palavra, a minha, a sua, a nossa palavra de culto, de expectativa e de gratidão a Deus. E eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer a Deus, porque no dia de hoje eu estou completando 43 anos de ordenação ministerial. Pois é, gente, 43 anos, o tempo voa, voa muito, não é? Mas eu louvo a Deus por este momento e agradeço por todos aqueles que têm me sustentado, não hoje, em oração, porque hoje seria reservado apenas para a gratidão, mas durante toda a vida, toda a minha vida. E nos dias de hoje, muita gente ora a Deus pedindo que cuide de mim, que me restaure saúde, que me dê forças para a realização da obra e forças para a caminhada e a jornada da vida, do dia a dia. Então vamos curvar a nossa fronte e eu convido você para orar comigo, entregando o dia de hoje que passamos na presença do Senhor e também fazendo as gratidões do nosso coração, bem como também suplicando o cuidado de Deus para com aqueles que estão enfermos. Baixe a sua cabeça e oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu quero te dar graças neste momento, porque o Senhor tem nos permitido chegar até aqui, até este exato momento do culto, de celebração, de adoração, e com certeza para muitos de nós o Senhor vai nos dar oportunidades e prosseguimentos da jornada da vida. Quero te agradecer porque há 43 anos atrás eu fui consagrado ao ministério pastoral, mas muito antes disso o Senhor já havia me chamado, me colocado num seminário, abrindo portas para os estudos, mais 4 anos de estudos, e aqui já quase 50 anos de tanta expectativa da chamada do Senhor e para o atendimento e a preparação. Até que o Senhor tem cumprido todas as suas promessas para aqueles que te ouvem e também tem atendido às expectativas da minha mente e do meu coração. Neste ínterim, o Senhor providenciou uma esposa maravilhosa, companheira, afável, trabalhadora, que tem sido sustentáculo da minha vida, do meu ministério, e tem sido bênção para mim. E dessa esposa preciosa, o Senhor me deu 3 filhos, já 2 netos e mais um a caminho, e a família tem crescido e a glória do Senhor tem se manifestado sobre nós. O Senhor colocou o genro pastor para estar cuidando da minha filha. Enfim, querido Deus, eu quero te ser grato. As igrejas por onde passei, as que eu pastoreio, muito obrigado por todos eles, pelas ovelhas queridas, aquelas que estão firmadas, também por aquelas que se dispersaram. Quero te pedir a bênção do Senhor para que elas retornem, aqueles que estão flutuando por aí, indo de igreja em igreja por causa da pandemia, mas estes também eu peço por eles, para que eles possam reconhecer e estar conosco na casa do Senhor, ajudando a sustentar esta obra que é do Senhor, não se dispersando daqui para lá, sem ter um lugar certo onde estar te adorando. Quero te agradecer pela oportunidade de ter enfrentado tantas enfermidades, mas até aqui o Senhor tem estado comigo. Abençoa as ovelhas que estão enfermas, se recuperando da Covid, outras se recuperando de outras enfermidades, aqueles que estão sentindo dores com enfermidades irrecuperáveis, por aqueles que também combateram o combate e não resistiram até o fim, já partiram para a presença do Senhor. Guarde os seus familiares e a nós que estamos aqui. Que a boa mão do Senhor,
continue nos conduzindo, nos guiando, nos sustentando. E fala-nos ao nosso coração neste momento. Recebe o culto que oferecemos a Ti, pois nós o oferecemos com gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para os irmãos, para a gente pensar um pouquinho juntos, o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 5, o apóstolo Pedro. Os irmãos conhecem bem ele, não é? Um homem que era muito imprevisível, homem temperamental, e a gente lê algumas das histórias de Pedro com o Senhor Jesus, ele sendo desafiado por Jesus e com ímpeto respondendo aos desafios, depois tendo que ser sustentado, amparado por Jesus, ele negando Jesus e depois chorando copiosamente, ele vendo os milagres de Jesus e fica, como eu diria, ficava assim, impressionado, não é? E ele se impressionou tanto com os milagres do Senhor Jesus que ele foi e andou sobre o mar, conduzido e guiados por Jesus. Pois é, esse Pedro maravilhoso. Eu quero ler uma expressão dele, depois de ter experimentado a graça de Jesus no seu coração. Quero ler uma expressão de Pedro, que fala profundamente aos nossos corações, que fala profundamente a cada um de nós. Vejamos, Pedro escreveu assim, no capítulo 5 da sua primeira carta, versículos 6 e 7, mas eu vou ler também o versículo de número 5. Ele diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ao tempo de Deus, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero examinar com os queridos irmãos a respeito de um tema que é muito precioso e para minha própria experiência, não é? Experiência pessoal, ele é uma realidade na minha vida. O Deus que cuida de nós, Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de você, o Deus que está cuidando da história da sua igreja sobre a face da terra e das nossas vidas, o Deus que cuida de nós. E nós vivemos já há algum tempo com um hino que se tornou conhecido no Brasil evangélico, principalmente nesse tempo de crise, não é? Deus cuida de ti. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. E nesta noite, Pedro, baseado nas experiências profundas que ele teve com Deus, passando por momentos de inquietação, de insegurança, até com algumas ameaças de mortes, quer em momentos graves da natureza, da manifestação da natureza, como no mar, não é? No meio da tempestade, e ele clama ao Senhor. Enfim, Pedro passando por muitas provas, quando Jesus disse que ele iria negá-lo, e Pedro disse que de maneira nenhuma, que ele iria morrer por Jesus, e logo a seguir, depois de alguns momentos, algumas horas, um pouquinho, já está Pedro dizendo que não conhecia Jesus. Enfim, Pedro passando pela experiência da administração dos novos convertidos ao cristianismo, ele e os demais apóstolos enfrentando adversidades, perseguições, até prisão. E Deus envia o seu anjo para libertá-lo, e Deus continua com ousadia, proclamando a palavra de Deus, enfrentando as autoridades, tanto judaicas quanto as autoridades romanas, mas na intenção de permanecer fiel ao chamado de Jesus. E então, agora aqui ele escreve esta carta, ele recomenda à juventude da sua igreja e recomenda a todos de modo geral. E esta recomendação muito linda, porque o capítulo 5, ele fala sobre os deveres dos anciãos e dos jovens, e fala sobre a humildade e a vigilância. E aos anciãos, aos jovens, aos que conduzem, aos cristãos de um modo geral, Pedro
falando a respeito das suas aflições em Cristo Jesus e por amor de Cristo Jesus, ele recomenda que as pessoas pudessem se submeter uma às outras, se humilhando uma às outras, tratando, ou seja, humilhando aqui, tratando com humildade as pessoas, ninguém querendo ser maior que o outro, e que nesse afã de não ser maior que o outro, que tivesse o respeito próprio, o respeito pessoal, o respeito da distância das idades, o respeito da submissão de filhos aos pais, de pais às autoridades, do povo cristão, ainda que sendo perseguido pelas autoridades judaicas e romanas, o império que escravizava o mundo naquela época, mas ele recomenda a sujeição, a humildade, a humilhação, no caso, a humildade, a sujeição, porque nós estamos subordinados para o próprio bem-estar nosso e abençoarmos outras pessoas, a submissão, a sujeição por meio da humildade. E então, Pedro, primeiramente falando aos jovens, porque os jovens sempre têm um temperamento tempestuoso, sempre toma decisões impulsivas, não é? Quantas vezes um jovem sai da sua igreja, vai embora para outra, por impulsividade, motivado apenas porque há mais movimento ou há mais participação, esquecendo onde Deus o plantou para ser bênção, não apenas para aprender, para comer, mas para ajudar a sustentar, não é? Eu vejo, por exemplo, nesta crise de pandemia, a juventude da nossa igreja procurando outros jovens, outras igrejas onde tem mais jovens e que querem outros tipos de programação, esquecendo que a nossa querida e amada igrejinha, que precisa tanto de vocês, está orando pela nossa juventude, está pedindo a Deus que os traga de volta, nossos adolescentes queridos e amados, porque vocês, Deus os colocou aqui, vocês fazem falta, não estão presos a nós do ponto de vista de autoritarismo, mas estão atados a nós pelo amor de Deus em Cristo Jesus, que trouxe vocês à igreja, que os batizou, que os ama e quer que vocês ajudem a crescer e permaneça unida. E quando nós nos afastamos, nós deixamos pessoas que nos amam tanto tristes e com saudades. Triste por causa da saudade, triste porque estamos orando por vocês e queremos que vocês não se percam, mesmo que estejam indo a outras igrejas, mas não estão comprometidos. Na verdade, Deus se comprometeu com vocês e comprometeu vocês com a igreja, querida igreja de Lagoinha. Quando vocês se filiaram a ela, vocês disseram que prestariam dedicação a esta igreja que os ama tanto. Então, Pedro está dizendo para nós que nós devemos ser revestidos de humildade. É com humildade que eu passo essa palavra para você. Como seu pastor, eu poderia estar aqui agora afoito, bradando e clamando, mas eu estou trazendo a palavra de humildade, dizendo o quanto vocês são importantes aos olhos de Deus, o quanto vocês são importantes para a igreja, o quanto vocês fazem falta, o quanto Deus precisa de vocês na realização da obra em Lagoinha, uma igreja pequena, mas amorosa, simples. Nós não temos o que as outras igrejas têm para oferecer a vocês a nível de recursos, mas nós temos o que muita gente não tem para dar a vocês, que é um coração escancarado, cheio de amor para abençoar. E aí Pedro diz então que os jovens sejam sujeitos aos anciãos, e depois ele diz, sejam todos sujeitos uns aos outros e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. É com humildade que nós pregamos hoje. A Igreja Batista em Lagoinha precisa estar toda unida e reunida em culto. Aqueles que têm condições do culto presencial estão fazendo presença em outras igrejas. Venha para a sua igreja adorar a Deus, porque a igreja precisa tanto de você. Assim quanto você também precisa muito da igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque na hora da dor, eu vejo lá, este domingo eu estive lá e vi os vários pedidos de oração, nomes de pessoas que não estavam presentes, mas a igreja, por amor, ora e sustenta, porque a igreja ama todos vocês. E na hora da dor,
É essa hora que nós somos lembrados. E aí se pede, faz os pedidos de oração. Venham, a Bíblia diz, Pedro está dizendo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu queria conclamar a nossa juventude, os nossos adolescentes, a União Masculina, a MCM, eu gostaria de conclamar a todos vocês para que venham com humildade se reunir na casa do Senhor, porque Deus ama aqueles que com humildade o buscam. Pedro está dizendo que Deus dá graças aos humildes. E aí ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, Deus está cuidando da sua querida igreja, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, quando hoje estou completando 43 anos de ordenação pastoral. Como gostaria de estar junto com todos, de abraçar a todos vocês, de celebrar com todos vocês presencialmente este momento, mas me é impossível. Mas estou me encaminhando ao seu coração, com o coração de Deus, com o coração da palavra de Deus, para dizer a você, vamos celebrar juntos, mesmo estando distantes, mas neste culto nós estamos juntos. E se você sabe de alguém que não está assistindo esta palavra neste momento, convide para ouvir em outra hora, em outro momento, para que saibamos o quanto somos necessários uns aos outros e somos importantes. Eu diria para você que se eu sentir no meu coração que Deus não está podendo usar minha vida para abençoar você como igreja, abençoar você como minha ovelha, para orientar, para ajudar, para que você ouça e se submeta às orientações da palavra de Deus, e esteja conosco, caminhando conosco na casa do Senhor. Eu poderia até abrir mão de ser seu pastor para que outro segure você na casa do Senhor, na presença de Deus, junto com a família de Deus em Lagoinha. Mas é preciso que você venha, compartilhe isso, que você ouça esse apelo, porque precisamos, nesta noite de celebração, também abrir o nosso coração e dizer o quanto somos necessários um ao outro. Acho que, por exemplo, se o meu esforço não pode ser mais tão necessário porque as pessoas se dispersam, mesmo com o coração doído, eu posso abrir mão para que outros não deixem você dispersar. Mas venha para a casa do Senhor. Não abandone a igreja de Jesus. Não abandone a igreja, querida Igreja Batista em Lagoinha. Você que é idoso também, eu já sei de muitos idosos que têm ido a outras igrejas, abandonando assim a presença ali. Como uma igreja carinhosa, nós continuamos fazendo o nosso lanchinho da comunhão para mantermos esse momento de unidade, de alegria juntos. Nós continuamos fazendo o projeto do Ministério com Jovens. Eu fico triste porque o pastor Mason, ele veio para abençoar e veio a pandemia. E aí ficou difícil manter os jovens reunidos. E agora que se pode ter a oportunidade, ele contraiu a Covid. Mas já está melhorando para dar um esforço de ajuda, de aulas para os nossos meninos e meninas, jovens, rapazes e moças, aulas de atividades esportivas, abençoando todos ali, preparando as nossas crianças, aulas de músicas para o nosso pessoal, enfim, aulas de evangelismo, estar junto. Então, eu suplico a você e sugiro que neste momento você pense no propósito de poder estar junto para servir ao Senhor. Nós somos como elos da corrente. Juntos nós somos mais fortes. Porém, separados, vamos fortalecer os outros e vamos deixar a nossa igreja fragilizada. Venha adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele possa exaltar-nos a seu tempo. Se nós abrirmos mão de estarmos debaixo da potente mão de Deus, para nos abrigarmos apenas debaixo de outros grupos, só porque achamos que é melhor, não porque estamos buscando abrigo, refúgio em Deus, mas em outros grupos, nós não seremos exaltados pelo Senhor.
Poderemos ser exaltados pelos homens, reconhecidos, abraçados, recebidos. Mas vai chegar um momento, quando você precisar, alguns vão deixar você na mão. Mas a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, ao tempo do Senhor, Ele exalta, Ele levanta e Ele nos coloca à frente para que possamos andar juntamente com Ele e conduzidos por Ele. E, enfim, eu quero terminar com essa expressão de Pedro maravilhosa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entenda uma coisa, queridos, Deus, apesar de nós, continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de mim, continua cuidando de você, continua cuidando da igreja de Lagoinha, continua cuidando da sua família. Quantas lutas você passou neste tempo e Deus não abriu mão de você, porque Deus o ama, a igreja o ama, nós o amamos. Vamos, pois, lançar em Deus aquilo que está causando inquietação na nossa mente, no nosso coração, aquilo que está nos levando a buscar outros interesses ou buscar outros grupos. Vamos confiar em Deus, porque a Igreja Batista de Lagoinha é a menina dos olhos de Deus. E Deus está escrevendo uma história através dessa igreja, nesta igreja, para a comunidade, de um modo geral. E você é personagem dessa história. Que Deus te abençoe. Deus cuida. Deus está cuidando. Domingo passado eu estive na igreja. Que momento lindo. Quanta gente estava lá, não um grupo muito grande, mas nós não vimos jovens e adolescentes, muito pouco, adolescente então nenhum. Então vamos voltar para a presença do Senhor, para a casa do Senhor. Vamos voltar para que Deus exalte o seu nome através de você. Deus levante você ali também. Que Deus te abençoe neste dia de celebração, neste dia de gratidão a Deus. Que Deus te abençoe e que você se sinta privilegiado por ser personagem, ser parte da história que Deus está escrevendo através da Igreja Batista em Lagoinha. E personagem importante, porque o personagem importante não é aquele que preside ou aquele que está à frente fazendo tudo. Personagem importante é aquele que se pode contar com ele em todo tempo e em todo momento. É aquele que sabe humildemente ouvir, obedecer, acompanhar, estudar e ajudar. Que Deus nos abençoe. Esperamos muito em breve estarmos juntos novamente, celebrando ao Senhor com a presença de todos nós, glorificando o nome de Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te dar graças nesta hora, porque podemos abrir o nosso coração com a Tua igreja e podemos abrir o coração com a Tua palavra, convocando todos para o ajuntamento, para estarmos juntos, celebrando o Teu nome. Senhor, traga os que estão se dispersando de volta, porque eles fazem parte no Teu reino, fazem parte do Teu reino, fazem parte no Teu reino. E são irmãos que o Senhor chamou para a Igreja Lagoinha, para serem bênçãos e ajudar a igreja a se fortalecer e crescer, principalmente nesse tempo de crise. Então traga esses irmãos de volta para que eles saibam que eles são peças importantes nesse tempo de crise. Senhor, se o Senhor precisar de outro pastor para que possa trazer estas pessoas de volta para cá, ó Deus, eu abro espaço para que esses irmãos possam se agregar neste lugar, com outro que eles se sintam bem para adorar ao Senhor. Mas eu te peço nesta hora que todos, adultos, anciãos, jovens e adolescentes, não abandonem o Teu reino, a Tua igreja de Lagoinha, para que a igreja não fique enfraquecida. Eu te dou graças pelos 43 anos de ordenação pastoral. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sustentado minha vida, minha casa, minha família e as convicções do Teu reino no meu coração. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Que você faça uma reflexão e que você se sinta privilegiado por ser membro da Igreja Batista em Lagoinha e por ser um instrumento que Deus está usando
para escrever a mais linda história de transformação de vidas neste lugar. Que Deus te abençoe.